O meu gato está com dificuldade para urinar. O que pode ser? O que eu devo fazer? Bom, se o animalzinho, o seu gatinho está com dificuldade para urinar, entenda que pode ser algo muito sério. Pode ser uma cistite, pode ser um processo inflamatório que a gente resolva com alguns medicamentos por poucos dias, mas pode ser algo mais sério, mais grave, como por exemplo a insuficiência renal ou até mesmo uma obstrução por cálculo. Quando o animal não consegue urinar com facilidade ou faz de pouquinho em pouquinho, é sinal de que ele está com dor, né? E por isso que os bichos vão ter a incontinência urinária. As pessoas acham que o animalzinho tá fazendo um monte de xixi porque, né, tá fazendo muito xixi mesmo. Não, é incontinência urinária. Fazer muito xixi em poucas quantidades, em lugares separados da casa, que ele não fazia antes. Por exemplo, seu gatinho só faz na caixa de areia e do nada passou a fazer no tapete, passou a fazer em cima do sofá, na sua cama, alguma coisa tá errada. Normalmente não é para chamar atenção, é porque ele está com incontinência urinária. Quando o gatinho tá com dor, ele fica com a bexiga cheia, tá? Porque ele tá sentindo dor para urinar. Então ele fica segurando o xixi ali. Só que em determinados momentos, pelo fato da bexiga estar tão cheia, vaza um pouco de xixi. Às vezes ele não aguenta, ele libera. Ou realmente ele tá tentando fazer, não consegue. Em algum momento ele consegue, alivia ali ao longo do caminhar. Então isso é a continência urinária. Ela é configurada pelo fato da dor do bichinho. E ele a sentir uma ardência mesmo, então fica se segurando e de vez em quando liberando um pouco de xixi, tá? Então se o animal tá com dor, obviamente porque tá acontecendo algum problema, pode ser só uma inflamação sem bactéria, ou pode ter uma inflamação acompanhada de uma infecção bacteriana, ou pode ter uma inflamação em decorrência de cálculos, de microcálculos, tá? Então assim, você de certa forma, o que deve ser feito é que o animal precisa obrigatoriamente urinar, porque senão a bexiga vai se encher. Ela pode correr o risco de romper, mas o que é muito mais comum é ocasionar ali uma intoxicação pelaquela urina. A urina retida há muito tempo, ela vai promover assim uma intoxicação gravíssima, seríssima no animal, realmente, que às vezes leva um gato a óbito. Então, a gente não tem que resolver apenas o problema da inflamação, da infecção, da obstrução. Se aquela urina ficar muito tempo retida, a gente vai ter também que resolver o problema da intoxicação. Então, às vezes, o animal pode convulsionar, pode ter efeitos deletérios irreversíveis no fígado, no rim, ter uma insuficiência renal em decorrência disso. Então, o animal, a todo custo, ele necessita urinar. Então, o que você poderia fazer em casa, você que está me assistindo esse vídeo com algum problema? No máximo, dar uma dipirona. A gente pode fazer até 1,5 gota de dipirona por quilo do gato, né? Se um gato tiver 3 quilos, você vai dar de 4 a 5 gotas de dipirona, tá bom? Que é peso médio de alguns gatinhos magros. Mas você pode calcular de 1,5 gota a 1,5 gota por quilo de peso daquele animal. E você pode fazer isso até mesmo 3 vezes ao dia para tentar aliviar, tá? Colocar esse gato com um pouquinho de água morna, mas tem gato que não vai gostar da água, então não vai facilitar para alguns bichos. Mas a dipirona, ela já promove uma analgesia, o animal tende a conseguir urinar. É todo bicho que vai fazer isso? Não. Muitos animais vão precisar, de repente, de receber uma injeção. É muito comum virem os bichos aqui na clínica pela primeira vez com algum problema urinário. A gente entra com o uso de alguns anti-inflamatórios para uso veterinário, tá? E antibióticos. Já lembrando aqui, não pode dar diclofenaco, não pode dar nimesulida, não pode dar Voltaren, não pode dar cataflã. Tudo isso é altamente tóxico para os felinos, na verdade, para qualquer animal. Então a gente relata, porque quando a gente fala da anti-inflamatório, da antibiótico, as pessoas pensam logo no anti-inflamatório humano. Não é bem assim. A maioria dos anti-inflamatórios humanos, 98%, são tóxicos para os felinos. Então não pode dar medicação humana por gato com facilidade, não. Tem que ser somente receitada por um médico veterinário mesmo, tá, pessoal? Então você precisa realmente levar aquele animal no veterinário antes que a coisa piore. Por que às vezes o animal tem que internar, tem que tentar desobstruir, tem que canular? Porque às vezes a pessoa espera demais. Às vezes o processo inflamatório está tão grande que o canal da uretra está obstruído pela inflamação. Então é só entrar com anti-inflamatório, antibiótico, aquilo ali vai desobstruir, o animal vai urinar melhor. Só que o que não dá é deixar o gato um dia inteiro, 2 dias sem urinar,
levar no veterinário e achar que de repente uma injeção vai resolver. Não vai ser bem assim, não dá para deixar agravar. Então, se o seu animal já está começando a apresentar dificuldades, está ficando muito tempo na caixinha de areia, fazendo muita mímica de urinar ali na caixinha de areia e não sai nada, não deixa a coisa piorar, leva logo no veterinário, porque na maioria dos casos, quando a gente trata no início, não precisa de internamento, não precisa de sondar, nada disso. Quando a gente trata no início, normalmente a chance de 90% dos meus pacientes não precisam de cara ter que operar, ficar internado, nada disso. Se a pessoa trouxer antes, a gente faz 1 ou 2 medicações, às vezes até uma, e pronto, o animal volta a urinar. Doutora Keren, pode ter alguns exames que auxiliem? Sim, o ideal é que você possa fazer alguns exames. Exame de sangue, especialmente, para ver se está tendo uma infecção ali. Exame bioquímica, ureia e creatinina, por exemplo, para ver se está tendo uma lesão no rim mais grave. E, obviamente, se você puder, também uma ultrassonografia. Ultrassonografia é essencial também, porque ela vai ver se tem cálculo ou não. Mas se eu tô falando, de repente, está lidando aqui com diversas realidades financeiras, né? Tem gente que às vezes só vai ter dinheiro para o tratamento e para consulta, não vai ter para os exames. Não tem problema, conversa com o veterinário. Às vezes vai ser muito imprescindível uma ultrassonografia, por exemplo, mas às vezes a gente trabalha assim com o fato do animal não poder ter algum exame ali. Então conversa com o veterinário. Se você de repente está me assistindo, está passando por alguma situação financeira mais apertada, não pode investir muito, fala, doutor, me fala aqui um anti-inflamatório, um antibiótico, faz uma injeção. Gente, fazer injeção muda muito na vida do gato. O que a gente observa é que às vezes a pessoa não faz a injeção e quer tentar a medicação só oral, o gato demora muito mais para melhorar. Então o ideal realmente é você fazer a injeção logo naquele dia do sintoma, porque aí você consegue controlar bem nos dias subsequentes através da medicação oral. Então assim, é fundamental você procurar um veterinário e pedir para fazer uma injeção de anti-inflamatório, de um analgésico, de um antibiótico e receitar para casa o que você deve fazer, né? Isso normalmente resolve na grande maioria dos casos, tá? Mas o importante é não deixar agravar. Às vezes a pessoa vai gastar muito, ou o gato vai vir a óbito, ou vai passar a desenvolver uma insuficiência renal, porque a pessoa demorou muito para ter socorro, para ter atendimento. E lembrando que a complicação renal, ela é uma característica da espécie. A maioria dos felinos tendem a ter complicações renais. Eu tô falando isso pra você porque eu tô publicando esse vídeo no mês de março de 2024. E março é o março amarelo, que a gente conscientiza as pessoas dos problemas renais. Não tem cura uma insuficiência renal, por exemplo, mas tem tardiamento da doença, tem um tratamento, tem um controle. Então, o importante é você não deixar o seu gato chegar nesse estágio. Uma dica que eu dou para todo gato quando vê aqui desde a primeira vez, novinho. Pessoal, acostume o seu gato a comer uma carne, a comer um frango. Por quê? Porque ali na carne, no frango, no peixe, sem tempero, sem ossos, obviamente, você pode colocar uma quantidade absurda de água. O gato, ele bebe água, mesmo o gato que bebe muita água, normalmente ele nunca bebe a quantidade de água suficiente. Então, quando você deixa aquele animal bebendo água normal, comendo a raçãozinha dele normal, e um momento do dia, por exemplo, ou 2, vai depender da sua rotina e quanto o seu gato vai aceitar, você dá um pouquinho de carne. Quando eu falo um pouquinho de carne, de um frango, de um peixe, né, ou de uma carne bovina moída, muito bem cozida, é uma colherzinha assim, bem pouquinho. Você consegue diluir isso, por exemplo, em um caldo, um copo de caldo de cozimento. Quando a gente fala caldo de cozimento, é que quando você cozinhar aquela carne, você tem que fazer com bastante caldo, com bastante água, que você pode até congelar aquilo depois, porque pega o gosto. Mas você ainda pode diluir aquilo numa água normal, que você pega do filtro, não tem problema. Porque a gente orienta a mornar, né? Porque gato não gosta de coisa muito gelada. Então, você pode diluir, gente, um pouquinho de carne em quase um copo. Sabe aqueles copos de requeijão tradicional? Tem gato que bebe quase aquilo ali por dia, porque a pessoa dilui a carne com o caldo. Então aquilo é água, aquilo vai fazer o animal ingerir. Parte pelo mesmo princípio do sachê, que o sachê que você compra na casa de ração, aquilo ali é uma dieta úmida. Agora, você oferecendo carne para o seu bicho com água, vai ter muito mais benefício e muito mais líquido. Você consegue botar muito mais líquido do que vem num sachê, né? E também não vai estar industrializado. Então, quem quiser uma alimentação natural é saudável. Acostume o seu gato a fazer isso, porque tem gato hoje que só come ração, só aceita ração e nada mais. Tá? É bom você incentivar o seu gatinho a comer um pouquinho de carne desde novinho, acostumar ele. Se ele já for adulto, acostuma um pouquinho para você começar a botar ali líquido na rotina do seu bichinho, para evitar esse tipo de problema lá na frente, problemas renais, de pedra, de inflamação, de infecção e de insuficiências, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa dica. Fiquem com Deus.